Olá pessoal, estou aqui de volta com algumas atualizações sobre o conflito na faixa de Gaza. Nós temos aí a continuação dos bombardeios por parte dos israelenses, e aí é questionado tanto até onde vai haver insistência dos bombardeios indiscriminados e desproporcionais, a capacidade do Hamas de resistência. Hoje estamos no 19º dia de conflito e, por mais que se pareça frágil o arsenal do Hamas, mas o Hamas tem respondido, mesmo que com menor frequência, mas tem lançado os foguetes, mísseis no solo israelense. Hoje pela manhã, 2 barragens de mísseis foram lançadas contra Israel. A primeira atingiu um prédio em Tel Aviv, que vai estar em 97 quilômetros da faixa de Gaza. A segunda foi interceptada pelo escudo antimíssil de Israel, chamado Domo de Ferro. Então, o primeiro causou um estrago, causou um grande estrago em um prédio residencial. O segundo foi interceptado, mas ainda assim, com a interceptação, a queda de estilhaços acabou provocando pânico, correria, 3 pessoas ficaram feridas. Então o Hamas segue aí vivo nas provocações. E de onde vem o equipamento do Hamas, já que o Hamas encontra-se sitiado, não só Hamas, toda a faixa de Gaza sitiada, fronteiras controladas, e todo o material que eles acumularam ao longo de um ano para o ataque, despejaram de uma vez, 5.000 mísseis contra Israel. Eu vi uma notícia, uma informação, isso dada pelo próprio Hamas, de que eles tinham fábricas de munições, de armamentos variados dentro da faixa de Gaza, onde poderiam produzir metralhadoras, morteiros, lança-granadas, onde eles dizem que tinha autorização da Rússia para fabricar os fuzis, o HK, o Kalashnikov. Então, segundo o Hamas, eles são autossuficientes nesse sentido. Fabricam armas artesanais, buscam estilhaços, sucatas, carcaças de mísseis israelenses que é disparado contra o território, buscam artefatos, carcaças de bomba no mar Mediterrâneo, ainda da Segunda Guerra Mundial, para recondicionar e usar contra o solo israelense. Então o Hamas segue aí irredutível nas suas exigências. Agora eles querem como exigência para que liberte os reféns, um cessar-fogo do lado de Israel, algo que Israel obviamente não aceitará, não de forma incondicional, já que desde que Israel declarou guerra ao Hamas, seu objetivo declarado seria a aniquilação e exterminação do Hamas, como o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, falou: cada homem do Hamas é homem morto. Então vamos ver aqui, o que temos aqui. A morte dos civis palestinos. A morte dos civis palestinos se aproxima aí para 8.000 mortos. E há muita discussão atualmente, sobre o questionamento do direito de Israel se defender, sobre a morte dos civis, sobre o Hamas ser unicamente um grupo terrorista ou se é um grupo de resistência. Eu acredito que há um senso comum, há um consenso em de que o ataque do Hamas não foi um ataque de guerra, não foi que podemos dizer uma
declaração de guerra, um ato de guerra contra o Estado de Israel, e sim um ato terrorista, né, já que não buscou alvos militares, e sim alvos civis, em sua maioria, fazendas, residências, festas, e a matança indiscriminada de civis. Mas, por outro lado, se questiona a resposta de Israel, né, desproporcional, indiscriminada contra a população, a exigência que a população evacue a faixa de Gaza em 48 horas, nos primeiros dias, e aí se pergunta como é que você vai evacuar 2,5 milhões de pessoas em 48 horas, né? Isso é algo impossível. Outra coisa, evacuar, fugir para onde? Já que todas as fronteiras estavam fechadas, estão até agora, né? E para evacuar em 48 horas 2,5 milhões de pessoas, só se fizer um novo milagre, né? Como a gente está falando da Terra Santa, né? A chamada de lá para os céus é chamada local, né? Talvez um novo milagre, de repente o mar vermelho se abre novamente e aí todo mundo pode passar em 48 horas, né? E aí fala-se também, né, dos crimes de guerra. Se o Hamas cometeu vários crimes de guerra, várias atrocidades no seu ataque de 7 de outubro, Israel comete crime de guerras quando sitia a população palestina, não permite a saída dos civis, né? Os palestinos, eles têm total liberdade para ir e vir no território, né? A população civil não participa da guerra. E aí você tem, por um lado, Israel não permitindo os corredores humanitários, por outro, se a população palestina tenta se movimentar dentro da própria faixa de Gaza, fala-se de coação dos militantes do Hamas para que eles não saiam de onde estão, para serem usados como escudos, né? Como escudos humanos. E aí você tem a população palestina exprimida aí entre os ataques, os bombardeios israelenses e o autoritarismo também aí dos militantes do Hamas. E Israel proibindo a entrada de ajuda humanitária, né, mantendo toda a população no estado de sítio, né? Então, se você tem 2,5 milhões de pessoas confinado, né, numa faixa de 40 quilômetros, sem acesso a água, alimentos, combustível, eletricidade, combustível que tanto vai abastecer os carros para socorro, abastecer os geradores dos hospitais, você vai matar uma população inteira, né? Porque assim não entra comida, não entra água, não entra combustível. Então isso é crime de guerra, né? Há elementos num ambiente de guerra que são intocáveis, hospitais, médicos e outras instituições civis. Então a gente está falando de vários crimes de guerra, e esses acontecimentos acabam chamando a atenção e atraindo outros atores que normalmente se posicionam a favor do Ocidente. Nós tivemos aí essa semana a declaração da Turquia de apoio ao Hamas, de condenação aos atos de Israel, e essa manifestação pública da Turquia, ela é muito importante, é muito interessante, porque a Turquia é um dos integrantes da OTAN. Dos países do Oriente Médio, dos países de maioria muçulmana, que está mais alinhado com a cultura do Oriente Médio, a Turquia é o país mais, digamos assim, mais alinhado da cultura ocidental. Além de ser integrante da OTAN, né? Então isso quer dizer que a Turquia é uma aliada americana, né? Se Estados Unidos entra em guerra hoje com qualquer país, obrigatoriamente a Turquia precisa estar lutando ao lado dos Estados Unidos. No entanto, a Turquia se manifestou publicamente contra as ações de Israel, condenando a forma como Israel vem conduzindo o conflito em Gaza, se posicionou a favor do Hamas
não declarando o Hamas como os Estados Unidos e toda a comunidade internacional como um grupo terrorista, mas como um grupo de resistência. A Turquia abriga a liderança do Hamas dentro do seu território. Então, essa tomada de partido da Turquia ao lado do Hamas, isso é muito emblemático nessa guerra, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. A ajuda humanitária, né? A ajuda humanitária que deveria estar chegando na faixa de Gaza, na verdade está chegando, né? Chegaram muitos voos pelo Egito, estão estacionados no Egito, mas não pode passar. Não pode passar porque não tem a garantia de Israel de que tem salvo-conduto, né? Os comboios de caminhões que precisam levar água, alimento, remédios para a faixa de Gaza, eles simplesmente estão proibidos de passar. Até agora foram liberados 70 caminhões, isso em 18 dias, hoje o 19º dia de conflito, 74 caminhões foram liberados para passar, sendo que a ONU estima que, para suprir as necessidades dos palestinos, precisaria-se de 100 caminhões por dia, né? Então, se até agora em 19 dias passou 14 caminhões, a gente pode dizer que não passou absolutamente nada, né? E aí nós vemos o cenário de terceira guerra se desenhando, né? A guerra no Oriente Médio, ela dá sinais de que pode haver uma escalada tanto no Oriente Médio e até mesmo a nível mundial, porque você tem aí o Hezbollah, tem o Hezbollah no Líbano, que vai ali provocando, distraindo Israel, para atrapalhar ali sua ofensiva em Gaza. Então o Hezbollah está ali no sul do Líbano. As ações do Hezbollah, né, que é um partido político e um grupo militante, vai fazer com que todo o Estado libanês seja responsável por isso. E cedo ou tarde Israel vai retaliar de forma mais maciça. Por enquanto comete retaliações pontuais, porque está focado em Gaza. Temos também aí o ataque de grupos extremistas a partir da Síria, e aí Israel já bombardeou também a Síria de forma pontual, mas pode fazer isso em grande escala, né? Temos aí o Egito fazendo uma demonstração de força, né, mostrando seu poderio bélico em meio a toda essa tensão, né? A Rússia fazendo patrulhas no Mediterrâneo, com seu MiG-31, equipado com o Kinzhal, né, míssil hipersônico, e declarações russas de que se o Irã entra na guerra, a Rússia apoia o Irã, né? E aí, né, temos as sanções, né, Estados Unidos sancionando o Hamas, né, sancionando o Irã, se é que o Hamas e o Irã tem mais alguma coisa para sancionar. E aí temos todo um cenário, né, um cenário que pode se desenhar para uma escalada no Oriente Médio, ou até mesmo para uma terceira guerra mundial, né? A estourada da Primeira Guerra Mundial aconteceu por conta de várias escaramuças, disputa territorial, entre outras questões na Europa, e o que desencadeou, né, o estopim, né, para a guerra acontecer de fato foi o assassinato do arquiduque Ferdinando, né, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, foi assassinado em Sarajevo, e aí era a faixa que faltava para o mundo arder em chamas, né? Na Segunda Guerra Mundial, né, também havia muitas escaramuças, a Europa, as grandes potências europeias relutavam, né, em que essa guerra eclodisse por conta do horror que já tinha vivido com a Primeira Guerra. Mas aí, quando a Alemanha ataca a Polônia, aí foi inevitável, né, a Inglaterra e a França teve que declarar guerra à Alemanha, e aí a gente começa a Segunda Guerra Mundial, porque são essas alianças
militares que acaba tornando a guerra mundial, né? Um país vai arrastando o outro para a guerra. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda, né? Quando a Alemanha invade a Polônia, que era aliada que tinha pactos militares com a Inglaterra, e de que também se demonstrava que a Alemanha não parava por ali, a Inglaterra foi obrigada a declarar a guerra à Alemanha, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Só para encerrar esse vídeo, essa semana eu estava vendo uma reportagem, né? E aí o apresentador que eu não vou dizer aqui o nome, né? Não vou dizer aqui o nome do apresentador, mas vou dar uma dica. É um programa diário, vespertino, final de tarde, começo de noite. O apresentador estava fazendo a cobertura sobre a guerra, e aí mostrou 3 líderes reunidos, os líderes do Hamas, do Hezbollah e da Jihad Islâmica. Eles estavam reunidos em um lugar secreto, em Beirute, se eu não me engano. E aí o apresentador, né, daqueles programas populistas, sensacionalistas, caça-níqueis, antiéticos, que não se preocupa em dar reportagem por ela mesma, né? E aí a população que assume a responsabilidade de fazer a interpretação que lhe julgar mais conveniente, ou fazer o que quiser com essa informação, né? Que vai ali sempre dando aquelas informações enviesadas, e aí chama todo mundo de bandido, todo mundo de canalha, entre outras coisas. Falou, né? Não, você tem aí os três terroristas mais procurados do mundo, né? São 3 bandidos. Aí eu pensei assim, bom, esse apresentador, ele está sendo descuidado, né? Porque tinha lá, né, o líder máximo do Hezbollah, aquele senhor que em aparência impõe certa autoridade, certo respeito, né? Aquela barba grande, branca, o turbante. E certamente um líder espiritual. E aí quando você chama de bandido, né, assim, público, na TV, é muito perigoso. Isso é muito perigoso, pode ter consequência séria. Né? Teve o escritor Salman Rushdie, escritor indiano, ele escreveu um livro, né, Os Versos Satânicos. E aí, nesse livro, o Salman Rushdie, um romance, ele falava, né, sobre as revelações que Maomé recebeu. Nesse livro ele dizia que as mensagens que Maomé recebeu na montanha não foram mensagens de Deus. Não foram mensagens de Deus através do anjo Gabriel. Foram mensagens do Satanás, né? Por isso o título do livro, Os Versos Satânicos. Bom, o que aconteceu é que o Ayatollah Khomeini, o líder máximo do Irã, decretou uma fatua contra Salman Rushdie, né? E a fatua é um decreto islâmico onde, quando decretada, qualquer muçulmano no mundo tem a obrigação de cumprir. E aí o Salman Rushdie, ele foi caçado, né? Ele foi caçado pelo mundo inteiro, viveu muito tempo escondido, até que, não lembro exatamente a data, né? Lá por volta de 2015, não lembro bem, ele foi assassinado em Londres, né? Então é muito perigoso, né? Chamar os líderes espirituais, né? Chamar os líderes religiosos do islamismo de bandido. Tem que ter muito cuidado, né? E tem essa questão, né? O Hamas, entre outros grupos, são apenas, exclusivamente grupos terroristas, ou também pode ser classificado como grupos de resistência. A própria ONU, né, não classifica estrito e puramente como grupo terrorista. Tem a Turquia reconhecendo o Hamas também como grupo de resistência, né? Então são questões bem controversas, né? Tem a Autoridade Nacional Palestina, que vai condenar o Hamas no sentido de que não representa o povo palestino, né? Dizendo que o povo palestino busca o meio político e a paz, a construção do seu Estado Nacional.
né? Então, assim, no mínimo que a gente pode falar sobre isso, sobre o Hamas, se é um grupo terrorista, se é um grupo de resistência, é deixando as possibilidades, né? Não fechando em uma única coisa, né? Chamando de canalha. A gente vê muito 2 canais aqui no Brasil, né? Em 2 canais de TV, que tem esses programas sensacionalistas, caça-níqueis, que fica passando propaganda durante a apresentação, né? E a mesma conduta, né? Chamar todo mundo de bandido, todo mundo de canalha, todo mundo de terrorista, e aí trata a questão do conflito entre Israel e a Palestina. Quando ele faz a reportagem, faz como se estivesse fazendo uma matéria, uma reportagem sobre a violência urbana, sobre a criminalidade no Brasil, e aí usa termos inadequados como canalhas e bandidos, né? Isso não é jornalismo, né? Ficamos por aqui.